Boa noite. Subiu para 16 o número de pessoas confirmadas com coronavírus no estado. Hoje foram registrados os primeiros casos de transmissão local da doença. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o Rio precisa se preparar e citou o transporte público lotado como uma fragilidade na contaminação. Vamos falar também sobre o depoimento de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo, recém-convocado para a seleção, prestou depoimento sobre a carteira de motorista falsa que apresentou em uma blitz. Tem ainda o caso Marielle Franco. Os acusados de assassinar a vereadora e o motorista Anderson Gomes completam hoje 1 ano de cadeia e a polícia ainda quer saber quem foi o mandante do crime. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A pandemia do novo coronavírus tem deixado os moradores do Rio em alerta. Durante todo o dia, autoridades se reuniram para tratar do Covid-19, porque hoje foram confirmados os primeiros casos de transmissão local da doença. A Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Então, qual é a situação de momento, Natasha? E também quantos casos confirmados e quantos ainda investigados? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Eu estou falando um pouco mais baixo, Yasmin. Eu vou ambientar um pouco o nosso telespectador. Antes de responder essas suas perguntas, nós estamos num fórum para a contenção do coronavírus que está acontecendo na Academia Nacional de Medicina, aqui no centro do Rio de Janeiro, com a participação do secretário estadual de Saúde. Aqui foi divulgado o aumento no número de casos. Como você disse, são 16 casos confirmados do coronavírus aqui no estado, sendo 3 deles, Yasmin, de transmissão local, ou seja, pessoas que não tiveram contato com pessoas que estavam viajando ou não viajaram para fora do país e mesmo assim já estão com coronavírus. O primeiro caso confirmado foi de um senhor de 72 anos que procurou o serviço de saúde. A mulher dele, de 68 anos, também foi confirmada com o coronavírus. E o terceiro caso foi agora há pouco, foi uma mulher de 28 anos. Ela também procurou o serviço de saúde com febre muito alta, dores no corpo e aí também foi testada e foi confirmada com o coronavírus. A gente lembra que todos os 16 casos, Yasmin, não estão precisando de serviço de saúde, ou seja, estão em atendimento domiciliar, estão em casa em isolamento, porque não precisa de CTI, UTI, não precisa de um atendimento hospitalar. E essa é exatamente a informação que a Secretaria quer passar para a população. Apesar do coronavírus ter uma transmissão muito grande, o ideal é que as pessoas não procurem o serviço de saúde caso não estejam realmente com sintomas graves, exatamente para não sobrecarregar a rede de saúde. Além dos 16 casos, nós temos 228 casos suspeitos que estão sendo investigados aqui no estado. Então, lembrando, são 14 casos aqui na capital, 1 em Barra Mansa, em Niterói, 16 casos de coronavírus no total aqui no estado do Rio de Janeiro. Yasmin. Obrigada, Natasha. E o ministro da Saúde, em agenda aqui no Rio de Janeiro, falou sobre o avanço do novo coronavírus no estado. Ele afirmou que o momento é de alerta depois da confirmação da transmissão local do Covid-19. Apesar da confirmação, as autoridades de saúde seguem garantindo que não há motivo para pânico. São os primeiros casos de pessoas infectadas que não estiveram em países com transmissão comunitária quando não é possível identificar a fonte da contaminação. Presente no Rio de Janeiro para compromissos ao lado do prefeito Marcelo Crivella, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Rio de Janeiro deve estar preparado para o aumento dos casos. A gente sabe as fragilidades do Rio, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe os pontos fortes do Rio. O Rio tem uma rede hospitalar muito grande. Se essa doença é uma doença que vai exigir muito da rede hospitalar, se a gente equipar bem o hospital, o Rio de Janeiro tem que construir mais, é uma grande capilaridade de acesso na atenção primária e média. Na entrevista, Mandetta disse que interromper aulas e confinar crianças em casa pode prejudicar os mais velhos, grupo de maior risco. Você sabe que a criança é assintomática ou tem forma leve. Vamos proteger para as crianças não pegarem a gripe, vamos mandar eles para a casa dos avós. Depois de 1 semana, 10 dias, você vai começar os idosos a aparecerem nas unidades de saúde em bloco com dificuldade respiratória. Para o ministro, ainda não é momento de fechar aeroportos, mas disse que o governo monitora o avanço da doença. Nós estamos com o Brasil ainda funcionando com metrô, com ônibus, com fábrica, com escola, com as pessoas indo à praia, as pessoas dos bares do Rio de Janeiro,
estão todos cheios. Pode chegar uma hora, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 3 semanas, 4 semanas, que você chega e fala assim, olha, é recomendável parar. Com o aumento dos números de casos confirmados do novo coronavírus, crescem também as dúvidas sobre que providências tomar. É o que o repórter Alexandre Tortoriello mostra pra gente agora. Por isso eu estou aqui com a Patrícia Gutmann, que é epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, para perguntar, Patrícia, muda alguma coisa na rotina? As pessoas devem mudar a rotina de alguma forma por causa dessa notícia? Eu acho que a intensificação das medidas de higiene, higienização das mãos, botar uma quantidade generosa de sabão, fazer as palmas entre os dedos, polegares, articulações, pontinhas dos dedos e punhos. Enxaguar, secar e fechar a torneira com papel descartável. Etiqueta respiratória, cobrir o rosto ao tossir, ao espirrar com o cotovelo, não compartilhar talheres, copos, utensílios, são medidas importantes que devem ser tomadas como já deveriam estar sendo tomadas. Além disso, pessoas com sintomas respiratórios devem evitar sair de casa, ir ao trabalho, não devem ir à escola, às universidades, para a gente evitar a propagação do vírus. Quem deve procurar o médico? Pessoas que têm febre persistente por mais de 2 dias, sintomas muito exacerbados, falta de ar, dificuldade de respirar, essas devem procurar um serviço médico. E em meio ao crescimento de números de casos de coronavírus no Rio e também em todo o país, é importante ter cuidado para não acreditar e compartilhar as fake news. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas informações falsas que são veiculadas em redes sociais, como tomar chá quente para poder matar o vírus, enfim, diversas outras informações que não têm respaldo científico. Portanto, sempre procure fontes oficiais, a página da Secretaria Estadual de Saúde, a página do Ministério da Saúde ou mesmo da OMS contém informações oficiais e que têm lastro científico. Por isso, mostram o que efetivamente está acontecendo no mundo. A gente volta em instantes com mais informações sobre o coronavírus. As secretarias de saúde estadual e municipal se reforçam para enfrentar o coronavírus. Eu volto a chamar a Natasha Franco, que está ao vivo, para falar então sobre o que está sendo feito para tentar frear a proliferação da doença. Oi, Natasha. Pois é, Yasmin, a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde tem feito medidas não só de prevenção, como falar para as pessoas poderem higienizar as mãos mais vezes, usar o álcool gel, evitar levar as mãos às bocas, mas também aumentar, ampliar o serviço de saúde. E aí o foco realmente é aumentar a quantidade de leitos destinados às pessoas que vão ter algum tipo de sintoma mais grave, Yasmin. A gente lembra que o coronavírus não vai ser um tipo de gripe muito forte na maior parte das pessoas. As pessoas que são acometidas com problemas mais sérios são os idosos. E aí, cerca de 15% desse percentual das pessoas que têm alto risco é que vão realmente precisar do serviço de saúde. Portanto, haverá um aumento no número de leitos. A Secretaria Municipal de Saúde disse que vai conseguir disponibilizar cerca de 150 leitos, vai ter um hospital exclusivo para destinar essas pessoas na Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto a Secretaria Estadual de Saúde disse que nos próximos dias começa a disponibilizar cerca de 300 leitos exclusivos para os pacientes que tiverem algum tipo de gravidade em relação ao coronavírus. Mas eu volto a dizer, Yasmin, a transmissão do coronavírus é muito maior do que o grau de letalidade ou até mesmo o grau de complicações da doença pelo coronavírus. Obrigada, Natasha. A pandemia do coronavírus está afetando diretamente o mundo do esporte. Diversos eventos foram cancelados por conta da doença em todo o mundo e aqui no Rio não deve ser diferente.
É isso mesmo, Yasmin. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, em nota, manifestou preocupação com o caso e não descartou a possibilidade de realizar os jogos do Campeonato Carioca com portões fechados ou até mesmo o adiamento das partidas. Por fim, a federação ficou de organizar uma reunião